Glória a Deus. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus em João capítulo 12. Se colocar de pé para a leitura da palavra. João capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos salteados para poder fazer parte e entender um contexto. Todos acharam? João capítulo 12. Primeiramente, eu queria saudar a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, na internet nós temos esse culto disponibilizado e você vai escutar a palavra de Deus que vai ser ministrada, e eu creio que essa palavra vai ser vida e vida em abundância. Mas eu já preciso, antes de qualquer coisa, antes mesmo de colocar o título dessa mensagem à frente, te dizer que você precisa ser muito homem e mulher de Deus para escutar o que vai ser dito aqui. Eu preciso dizer que você tem que ter o Espírito do Senhor fluindo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que todo espírito de confusão seja arrancado da sua vida. Que todas as vozes contrárias sejam tampadas, sejam amordaçadas, em nome de Jesus. Porque hoje nós vamos falar sobre verdades ocultas. E quando você fala de verdades ocultas, muitas coisas acabam se manifestando. Então eu declaro sobre a tua vida libertação do Senhor, inteligência do Senhor, inteligência espiritual, inteligência emocional, para entender tudo aquilo que vai ser dito aqui, que você não somente comece, mas que você consiga ir até o fim, para chegando no fim você pegar tudo aquilo que foi dito, colocar diante do Senhor e falar: Senhor, isso é uma verdade ou não? Isso é uma verdade ou não? Isso é uma libertação ou isso é libertinagem? Isso é mentira? Isso é o que é isso, Pai? Eu preciso que você faça isso comigo, que você comece isso, mas que você vá até o final. Porque se você ficar no meio do caminho, você pode pegar uma fala que eu estou dizendo no meio de uma construção inteligente, uma construção plena, complexa, e se você for até 60%, 70%, você vai falar: esse pastor não herege, e na verdade você não escutou todo o contexto que aquilo faz parte. Então eu preciso que você rompa com as armadilhas que vão tentar te tirar dessa mensagem e ir do começo ao fim dela. Amém? Assim eu profetizo sobre essa igreja, assim eu profetizo sobre a internet. Amém? Vamos lá. João capítulo 12, verso 1 diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitou dos mortos. Verso 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para o quê? Para ver Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos. 10. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa deles, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Verso 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. 23. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. 26. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora, meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que estava ali ouvindo isso, disse: trovejou. Isso foi um trovão. Porém, outros diziam: não, foi um anjo que disse isso. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa palavra, essa ministração, essa noite a Ti.
Clamamos mais uma vez que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações de uma forma muito profunda, muito tremenda. Senhor, nós queremos primeiramente orar repreendendo toda a armadilha espiritual contra as nossas vidas, contra essa igreja, contra as nossas famílias, contra as nossas casas, em nome de Jesus. Que haja a proteção do Senhor para nós, que o desenrolar dessa mensagem seja exatamente no centro da Tua vontade. É o que eu te suplico, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Já deu para sentir que a mensagem é profunda. E eu quero dizer o seguinte: como as histórias, porque ele começa contando exatamente o momento da Páscoa, e eu preciso te lembrar que existia a peregrinação programada dentro de Israel, nas grandes festas, e a Páscoa era uma delas. Então todos os homens saíam das suas cidades e peregrinavam, levando dízimos, levando ofertas, levando adoração ao templo do Senhor. Porque existiam as sinagogas nas cidades e o templo em Jerusalém. Então, eles congregavam todas as semanas, né? Faziam um culto, como a gente está fazendo aqui, um culto público na sinagoga. E 3 momentos no ano eles subiam para Jerusalém para fazer a sua adoração no templo. Amém? Então, assim era que funcionava. E eu preciso te dizer também que como funcionava as informações naquela época. Nos dias de hoje, se existe um acidente, o que acontece de imediato? Aconteceu um acidente, uma batida de carro, o que as pessoas fazem de imediato? Blá, 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 um monte de confusão. As pessoas se imbuem daquela responsabilidade da CIPA, que elas fizeram curso de CIPA no trabalho. Elas lembram que elas gostavam de brincar com um carrinho de bombeiro. É isso que elas fazem? A primeira coisa que as pessoas fazem nos dias atuais, infelizmente, não é nem ver se o motorista está vivo. A primeira coisa é pegar o celular voado, já passar o dedo, alguns é o celular que chacoalha e já, pum, começa a gravar tudo que está acontecendo. Estamos aqui, né, diante do acidente, a pessoa, eu estou vendo sangue jorrando ali, vamos lá ver o sangue. Vamos ver se tem sangue aqui, ó. E eu vi um pedaço de um braço aqui, mas ele ainda está mexendo. Quanto tempo será que ele vai continuar mexendo? Acompanhe comigo em real time. Não é isso que acontece? Ou eu estou exagerando? Não, pastor, você está exagerando. É ou não é isso? Infelizmente é. Porque eu preciso fazer isso e postar o mais rápido possível para ganhar a maior quantidade de likes possível, maior visibilidade possível. Porque se eu não fizer isso, alguém pode fazer na minha frente e ficar mais famoso do que eu. Porém, na época de Jesus, as coisas aconteciam diferente. Você não tinha essa informação tecnológica para levar as informações à frente. Então, eu pergunto, como as pessoas ficavam sabendo o que estava acontecendo? Você tinha 2 situações que eram levadores de informação. Eram os peregrinos e os mercadores. Perfeito? Então, eram pessoas que viviam se deslocando. Então, eu vou peregrinar até lá. Então, só que até chegar lá, eu vou levar informações da minha cidade, vou parar mais umas 3 cidades no meio do caminho, vou pernoitar, e ali eu vou dividir informações, ali eu vou receber informações, e assim eu vou seguir para outra cidade. E quando eu voltar, no final das contas, para casa, eu vou voltar com tudo que está acontecendo na rota. E algumas coisas que aconteceram fora da rota, porque também algum viajante passou ali e entregou a informação. Perfeito? Era assim que acontecia. De novo, eu vou voltar às nossas tendências. Quando alguém conta uma história, o ditado diz normalmente o quê? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Para imaginar tudo que aquelas pessoas traziam de informação que Jesus estava fazendo. Qual seria a tendência das pessoas diante de todas as coisas extraordinárias que falavam que Jesus estava fazendo? A tendência natural seria o quê? Será que é isso tudo mesmo? Isso é exagero? Não é possível. Que o paralítico andou? O paralítico ou a pessoa que estava com problema no ligamento no joelho e aí ela conseguiu fortalecer o pé e ela está agora mancando, mas caminhando. Não tinha perna, a mão mirrada, a perna mirrada, esticou, cresceu, nasceu de novo. Como assim, cara?
E aí você concorda comigo que diante de histórias tão extraordinárias as pessoas deveriam tender a não acreditar? Amém ou não amém? Só que tem um detalhe. Aonde essa história estava sendo difundida? Em Israel. Tira só um dedinho do som, porque eu acho que está reverberando aqui. Aonde essa história era difundida? Em Israel. E por que que em Israel essas histórias estavam sendo passadas à frente sem problema? E aí é uma primeira grande reflexão que eu trago para você. Porque na cultura, na vida, na história deles, eles aguardavam a vinda do Messias. Então eles tinham por alicerce histórias, fundamentos que mostravam quem seria o libertador de Israel. Então, no fundo, o que eles faziam? Eles ouviam muitas histórias no passar dos anos com o quê? Com o manual de instrução na mão. Fez isso. Encaixa. Não, isso aqui não encaixa. Então, não é esse. Não encontramos uma pessoa que estava fazendo assim. Isso aqui encaixa, não, aqui não encaixa. Aqui encaixa, mas aqui não encaixa. Então, também não é esse. Então, eles ouviam essas histórias extraordinárias porque eles esperavam que essa pessoa realmente existisse. E talvez seja essa a grande reflexão da igreja nos dias de hoje. Muitas pessoas não experimentam o poder de Deus porque não acreditam realmente que essa pessoa exista. Acredita no Jesus da filosofia, mas não acredita num Deus vivo, que está no meio de nós através do seu Santo Espírito. Não acredita que Ele faz maravilhas nos dias de hoje, porque elas querem realmente tocar naquilo que é possível para falar, isso é uma garrafa, é de vidro e tem água. Quando não chegamos a um extremo, pior ainda, quando alguns chegam e falam, mas será que é de vidro mesmo? Só tem um jeito de saber. Taca no chão. E quebrou. Poxa, não era de plástico não, era de vidro mesmo, quebrou, despedaçou todinha, cara. Agora eu tenho certeza que isso era uma garrafa de vidro. Mas a pergunta é, quando você chega a essa certeza, o que aconteceu com as suas expectativas, com a sua esperança? Se perderam, porque você colocou tudo em migalhas, tudo em pedaços. Uau! Muitas pessoas estão fazendo exatamente isso. Não, eu creio que ele pode curar através de um médico que mora em São Paulo e que aquele médico que fez uma pós-graduação em Harvard, que tem um estudo científico, eu creio que Deus pode me curar através dele. Aí eu acredito. Não, aí realmente eu acredito, porque aí Deus pode usar esse homem, né, no meio da experiência dele, da inteligência dele, de todos os estudos dele. Olha só que profundo isso. Pastor, isso está dentro da mensagem? Totalmente. Porque então o povo de Israel escutava, se maravilhava e muitos até tentavam o quê? Encontrar Jesus. Então muitos iam em direção a Jesus, muitos procuravam ele, queriam conhecer ele. Mas quando a gente chega aqui no texto, você vê que mais um grupo de pessoas ouviu as histórias e também queria conhecer Jesus. Então, existia problema nisso ou não? Pergunto eu a você. Teoricamente não. Mas o nosso Senhor conhecia o profundo dos corações das pessoas. E agora, um dos seus apóstolos aborda ele falando, tem um grupo ali que quer te conhecer. Tem um grupo que está vindo aqui em Jerusalém na peregrinação, em princípio, são pessoas que conhecem a tradição judaica. São pessoas que estão na peregrinação, são judeus. São pessoas que estão atreladas a essa fé. São pessoas que conhecem as promessas. Não eram pura e simplesmente gregos, eram judeus helênicos. Consegue entender isso? Eram judeus que vinham da Grécia. Porque todos os judeus peregrinavam para Jerusalém nos momentos das festas. A gente pega lá o livro de Filipe mostrando, né, um vindo do Egito, e estava fazendo a peregrinação de volta no retorno dele, né, porque tinha passado a festa, estava voltando. Aqui é a mesma coisa. Eles tinham peregrinado da Grécia para Jerusalém para participar das festas. Então eram pessoas que conheciam da fé, eram pessoas que, assim como os outros, ouviam do Messias, esperavam o Messias. Mas o que eles queriam? Aí é a grande reflexão. Eles queriam provas cabais de quem era o Messias. Eles queriam olhar nos olhos deles e entrevistar ele. Eu quero ter a experiência com ele, porque eu já ouvi falar. Mas agora eu quero saber realmente quem é ele. Vamos lá, vamos botar à prova isso tudo aqui. Vamos analisar isso realmente.
E aí eu te digo que hoje, um dos maiores problemas que nós temos dentro da igreja é literalmente o espírito grego. O espírito grego tem se movido no meio de muitas igrejas silenciosamente, sorrateiramente. E eu vou te dizer mais, ele não tira você da igreja. Ele te deixa exatamente sentado nos bancos. Digo mais, ele te faz fazer parte do conselho da igreja. Ele te faz ser tão zeloso para você conseguir ser um diácono na igreja. Há alguns que, possuídos por esse demônio, por esse espírito maligno, são até pastores, fazem seminário. Muitos, talvez. Muitos mais que você imagina. Muitas irmãs estão no círculo de oração, estão na cozinha, estão trabalhando na obra, mas na verdade elas estão sendo dominadas por esse espírito. Pastor, o que é isso? Sim, eu preciso falar para você. Qual é o nome da verdade, da mensagem? Verdades ocultas. E essa é uma verdade que poucas pessoas no Brasil falam. Poucas pessoas chegam, e você pode pesquisar aí sobre o espírito grego na internet, pouca gente mexe sobre isso, pouca gente fala sobre isso. Mas o Espírito de Deus nos direcionou eu e minha esposa para trazer isso à baila, trazer isso para a igreja, trazer isso para que você possa refletir. E eu espero que essa mensagem chegue a muitas e muitas pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado e pessoas possam ser libertas, igrejas possam ser transformadas. Amém? Já vou te adiantar que essa mensagem deve ser ministrada em dois momentos. Essa semana e semana que vem devemos continuar numa outra abordagem em cima de um outro texto que vai falar exatamente sobre isso. Então, vou trazer uma outra exemplificação para você, além dessa de João 12, que vai mostrar exatamente o que eu estou falando aqui, trazendo mais alicerce para você. Pois bem, o que mais que a gente tem de interessante? Como a gente vê algumas posturas da igreja moderna, a gente vê que ele literalmente está manipulando, está dominando. Primeira coisa que eu trago a você aqui, e de novo eu falo, antes de começar a listar essas coisas, você tem o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus. Você não permite que o Espírito de confusão te aprisione. Então escuta tudo que está sendo dito antes de tomar uma decisão, antes de chegar a uma conclusão e falar, esse pastor, não sigo mais esse canal, eu não quero mais ouvir. Escuta tudo. Escuta tudo, eu estou te falando, vai uma voz satânica, vai falar no teu ouvido, não escuta mais, sai desse canal, não curte mais, fala até mal desse pastor. Mas eu preciso que você, movido pelo Espírito do Senhor, vá do começo ao fim, para você tirar sua conclusão. Então vamos lá, primeiro tópico que eu quero falar essa noite, fala sobre a hermenêutica. Pastor, hermenêutica, o que é hermenêutica? Quem sabe o que é hermenêutica? O que é hermenêutica? Trago para vocês. É a ciência que vai trabalhar o quê? É as técnicas que você tem de quê? De interpretação. Como é que eu vou falar, como eu vou fazer, como é que eu vou refletir sobre isso. Tudo isso passa por hermenêutica. Eu vou ler o texto aqui e eu vou chegar e vou trazer uma abordagem para você específica, né? Vou filosofar sobre isso, vou interpretar, vou mastigar, vou entregar para você um alimento sólido, alguma coisa boa, alguma coisa de substância. Há problema nisso? Teoricamente não. Mas quando a gente se aprofunda e entende essa palavra, na verdade a hermenêutica é uma palavra grega. E quando você estuda, porque você vai pegar e vai estudar para ver se eu estou falando besteira ou não, você não vai só falar, não concordo com ele, você vai estudar. Perfeito? Você vai estudar. Amém. Porque se você falar que eu estou falando besteira sem estudar, você está pecando. E aí é com você e Deus. Amém? Então vamos lá. O que eu tenho na hermenêutica? Ela passa pelo Deus Hermes. Olha que profundo isso. Então, aquilo que as pessoas falam com tanto prazer, com tanto orgulho, dentro dos púlpitos, dentro das igrejas, na verdade é uma premissa criada pelo grego em origem na devoção ao Deus Hermes. Olha que louco isso. Ah, pastor, então entendi tudo. Você é do que gosta da bagunça, da coisa de qualquer jeito? De forma alguma. Como eu disse, você precisa ter o Espírito de Deus para interpretar o que vai ser dito hoje. Eu sou o cara que gosto de ouvir, eu gosto de interpretar e eu gosto de estudar o que está sendo dito. Amém ou não amém? Não é isso? Diplomas universitários eu tenho um monte. Pô, pastor, então não entendi. O que eu quero te dizer não é que você não tem que se preparar, que você não tem que interpretar, que você não tem que estudar, não é isso. O que eu quero dizer é que se você não tomar cuidado, você fica literalmente preso.
E o que eu não aceito nesse ministério, na minha vida e na vida de vocês, é que vocês sejam engessados para não permitir que o Espírito de Deus se mova na tua vida. Essa é a grande questão. A questão não está em se preparar, a questão não está em estudar. A questão é você fazer disso o teu Deus. Disso a tua razão absoluta. Eu sou bom. Eu estudei, eu sou um teólogo, eu sou um filósofo, eu sou o detentor da razão. E aí muitas vezes você vê homens e mulheres na rua, sentadas, em conversa, em praça, que o ímpio para e fala assim, a visão sai na mão, a pancada vai comer. É da igreja X contra a igreja Y. Por quê? Quando as pessoas começam a falar da Bíblia, é melhor quando elas falam de futebol. Porque quando elas começam a falar da Bíblia, começa o quê? Uma verdadeira guerra. Guerra teológica. Não. A minha interpretação do texto diz... Muda até a impostação de voz. Já viram? Quem já viveu isso? Só eu vivi isso? Não, só eu, né? Deve ter sido uma história única, né? Não, é porque a interpretação do texto diz... Porque a cruz era de madeira por causa disso. Não. Muito raso, muito raso. Na verdade, para eu falar da cruz, eu tenho que falar do tipo da madeira que a cruz era feita. Porque a característica da madeira X é que aguentaria o peso de um ser humano por dias, porque senão haveria o rachar e o objetivo fim não teria acontecido. Não, raso. Na verdade, você precisa falar do solo, porque o solo é um tipo de solo assim, que você precisa cravar madeira específica, que você até disse bem, a tantos centímetros do chão, porque diante da altura dela, senão ela oscilaria diante do desespero do corpo, então precisava estar muito bem fundamentado. Aí você pergunta, toda essa conversa levou a cruz de Cristo? Ou levou a Cristo que estava na cruz? Vocês estão entendendo isso? Muitas vezes as pessoas estão se apegando a muitos detalhes e esquecendo o principal, que é Jesus. Principal, que é a obra do Deus vivo. Mas elas ficam em verdadeiros debates, embates, para dizer quem sabe mais, quem se aprofundou mais, quem é o mais certo. E eu já vi confusões sérias por causa disso. Pessoas que pararam de se falar, de bater boca na rua, e um monte de ímpio passando, olhando, assim, caraca, os caras estão gritando ali um com o outro, gritando, guerreando. O que é isso? Eu não sei se é pior ser motivo de escárnio ou de escândalo. Me vê as duas palavras agora. De escarnecerem de vocês ou de vocês estarem escandalizando. Então é complexo. Mas seja qual das duas for, vocês estão envergonhando o nome do Senhor Jesus. Mas eu glorifico ao Deus Todo-Poderoso, que essa igreja não é assim. Amém. Eu agradeço a Deus porque vocês que estão assistindo essa mensagem não são assim. Vocês são daqueles que se ligam não pura e simplesmente em tipo de madeira. Se tiver alguma aplicação, vocês vão trazer, porque é importante. Mas não se resume a isso. O mais importante do que a madeira, do que o tipo de madeira, do que o tipo de solo, da hora específica que foi, de quantos quilômetros foi a caminhada, é você falar da história daquele homem que foi pendurado no madeiro. Porque é isso que vai trazer vida e vida em abundância. Quando a gente fala da vida de Jesus, as coisas são transformadas no nosso ser. Pois bem, segunda coisa que eu trago hoje. Os gregos são o pai do teatro. Uau! Não desliga. Vai até o final, em nome de Jesus. Não levanta e sai, não. O grego é o pai do teatro. Eles criaram o teatro. E também dentro do panteão greco-romano, existia também uma figura que é adorada nas questões da teatralidade. Infelizmente, peço perdão, esqueci agora qual é o nome fugiu. Pois eu posso lembrar no meio aqui. Então, eles aprenderam a arte de interpretar, de teatralizar, de mentir. Porque quando você pega na definição de teatro, você vai pesquisar, para não dizer que eu estou falando besteira, você vai nas diversas definições, e lá pela 8ª você vai ver que muda o contexto da palavra teatro. Então é fingimento, é falsidade, é mentira. Então eles aprenderam, eles se especializaram nisso. Está entendendo isso? Outra coisa que eles aprenderam na questão do teatro é que você precisava em certos momentos usar máscaras para não verem o que tinha realmente nas suas
feições. Está entendendo isso? Você que tem o Espírito de Deus, está entendendo? Que tem pessoas que estão literalmente representando, que estão usando máscaras para esconderem o que realmente estão tentando passar. Você está entendendo que tem gente que quer assistir culto pela internet, mas não quer sentar no banco, porque não quer ser olhado no olho, porque a máscara literalmente cai. Eu não consigo esconder o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Então eu falei o seguinte, eu vou até cultuar, eu vou adorar, eu estou até mandando meu dízimo aí pela internet, eu mandei o QR Code aqui, tá meu dízimo. Beleza, estou fazendo parte, mas eu não quero ser visto, porque eu quero ficar no oculto. Eu quero literalmente viver numa vida de teatro, de interpretação. Mas quando a gente vive uma igreja de contato, uma igreja de proximidade, não há interpretação. O que há é ajuda e libertação, transformação. Algumas pessoas até procuram essa igreja, mas quando vem, mas essa igreja aqui, eles param depois do culto e conversam. E, não. Se eu começar a conversar, daqui a pouco eu estou baixando a minha guarda, daqui a pouco eu estou contando o que eu não quero que ninguém saiba. Porque eu quero adorar Jesus, eu quero glorificar e exaltar, mas eu não quero ser transformado. Eu não quero ser mexido. Eu não quero ser confrontado. Por mais que tudo isso seja em amor. Eu quero entregar 63% para Jesus. É uma grande parte. É uma grande... É quase acionista. Mas os outros 37%. Deixa comigo, né? Eu gosto, sabe como é que é, né? Você entende, né, pastor? Claro que eu entendo, tanto que eu estudei psicanálise para poder entender isso, né? Entender plenamente, né, o quanto você mente para você mesmo, mas eu não posso ser pego nessa mentira. Beleza? O que mais que a gente tem de interessante? Nessa questão do teatro, agora vai doer, hein? Se prepara aí. Outra coisa que eles aprenderam a usar é o quê? Fantasias. Eles aprenderam a usar máscaras e eles aprenderam a usar fantasias. E aí eu preciso chamar a reflexão quando eu falo que a igreja moderna, e muitas vezes, copia exatamente isso. O que acontece em determinadas igrejas? Para você subir no altar, você precisa estar fantasiado. Não desliga, em nome de Jesus. Não desliga. Pessoas precisam estar fantasiadas. Não, se você tiver com a camisa X, com o blazer Y, mas se você botou... Não, você não está digno de falar sobre as coisas de Deus. O que você tem? Você perde a unção porque você está de blazer, de gravata e calça jeans em vez de calça de tergal, ou calça de, sei lá, de linho, de brim. Tem que ser da roupa tal. O que é isso? É uma vestimenta ou uma fantasia? Porque as fantasias precisam ser exatamente em cima do quê? Do que o coreógrafo decidiu. Então, em alguns lugares, você vê que as pessoas têm que literalmente se fantasiar. Pastor, então você é contra a ordem e decência? Pelo amor do Deus Altíssimo. Como eu falei e vou repetir, essa ministração e essa igreja é composta de pessoas hiperinteligentes, cheias do Espírito de Deus. E aí pegam e entendem plenamente o que está sendo dito. Eu não venho aqui de sunga de praia, subo aqui, ou de uma calça rota, de chinelo de dedo, e ligo uma câmera para a internet e transmito para o mundo inteiro com qualquer roupa. Por mais que alguns questionaram a camisa que eu estava de uns 2, 3 cultos atrás, mas você tem que assistir a mensagem para entender. Vim com a camisa do Vingador, porque o Espírito Santo falou, faz isso. Eu falei, eu faço. Amarradão. O Senhor mandou um profeta andar pelado, mandou um profeta casar com prostituta, mandou botar a roupa de um personagem, eu boto. Tranquilo. Tranquilo, Senhor, eu faço. Mas na outra eu estava de terno. Por quê? Porque não é pura e simplesmente uma fantasia. É você saber interpretar o que é ordem e decência. E é isso que a gente busca, se apresentar num culto público com ordem e decência. Inclusive, eu conversei já com alguns irmãos no particular sobre a questão, de repente, de uma roupa X ou Y que ele estava usando. Porque, de repente, essa roupa pode não representar exatamente o que você é. Essa roupa pode não representar realmente aquilo que você quer passar. Mas, às vezes, a gente está distraído. Concordam comigo? Às vezes, a gente se distrai. Aí a gente acaba
Aí a outra aula vai falar, por isso que nós precisamos nos fantasiar. Perfeito, então. Então me explica uma coisa, por que você veste fantasia e tua mulher sobe no púlpito com um vestido que marca todas as partes do corpo dela? Porque ela é uma mulher troféu? Ranaderia, súbia. E aí você mete a fantasia, a capa do Batman, para se esconder, aquela capa do Batman que esconde tudo, mas sua mulher bota um vestido que marca cada detalhezinho, cada curvinha do corpo dela? Mas isso pode. Não, mas é comprido, toca no pé. Ah, meu Deus. Isso dá um nó na minha cabeça. Isso dá literalmente um nó no meu cérebro fica em nó. Eu não consigo entender isso. Então, não se resume à questão da roupa que você coloca. O que você precisa ter é discernimento espiritual de como eu vou apresentar o meu culto racional ao Senhor. O que eu preciso trazer é discernimento do que eu estou suscitando nos meus irmãos com a roupa que eu estou vestindo. É isso, é sobre isso. Será que eu vou comprar uma calça 46 ou será melhor eu comprar uma 48? O que eu quero realmente demonstrar quando eu boto a 46? Será que eu estou tentando trazer para a igreja o meu leg press? Para mostrar o quanto eu estou pegando no leg? Será que é esse? Senão o agachamento. Eu estou queimando no agachamento. Eu tenho que mostrar para os irmãos o quanto eu estou fazendo de agachamento. O que move? Aí você vai falar, porque aí o fariseu vai falar, por isso que eu sou contra a malhação. Eu não sou contra, eu sou marombeiro. Sou marombeiro sim, eu sou marombeiro e vou continuar sendo. Tem uns negócios aí dos coroas de 70 que o Paulino mandou, né? Os coroas de 70 sinistro. Meu propósito é esse, você tá com 70 sinistro. Monstrão. Mas pra que eu quero isso? Pra chegar aqui e botar uma camisa coladinha pra mostrar que eu sou monstrão? Não, não é isso que me move. É porque um dia eu estava aleijado em cima de uma cama com um obeso móvel com 160 quilos e eu falei, eu nunca mais quero isso pra minha vida. É sobre isso. É decisões na vida do que você quer. Eu quero saúde ou eu quero enfermidade? Eu quero inércia ou eu quero atividade? Eu quero superação ou eu quero pura e simplesmente ser derrotado? Porque quando a gente entende o que nos move, faz toda uma diferença. Coisas que são exatamente iguais. Olha que profundo. Por isso eu te disse, essa é uma mensagem para pessoas inteligentes. Porque é muito parecido, mas pastor, está muito parecido isso. Mas vamos lá então. Falei da esposa troféu, então tem que entrar no próximo tópico. E o próximo tópico, muito difundido na cultura grega, é o quê? A sensualidade. E a sensualidade é externada de que forma? No culto ao corpo. Chegamos agora no capítulo seguinte da história. E aí quando a gente fala do culto ao corpo, do culto ao prazer, porque as coisas acabam andando, né? A questão do culto ao corpo vai demonstrar o quê? Vai mexer com alguma coisa dentro de você que é o eros. E aí vai trazer a questão do erotismo. E aí quando a gente passa por isso, a gente não pode deixar de fora uma figura da mitologia, um dos demônios que eles adoram, que é Sátiro. Quem sabe quem é Sátiro? Vou falar, você vai lembrar rapidamente. É aquela figura que é meio homem e meio cabra, meio bode, Então é um homem bode, de chifre. Aquela é a figura de Sátiro. Vocês sabem o que ele faz normalmente na mitologia? Qual é a figura, o que ele normalmente, qual é a característica dele, o modus operandi dele? Não. Sátiro tem uma outra ferramenta, não é um arco e flecha. Também não chega a ser uma trombeta, é uma flauta doce. Ele toca uma flauta doce. E aí, o que ele faz com essa flauta doce? Pergunto eu para você. Ele encanta as jovens. Então, quando ele encanta as jovens, ele literalmente consegue com que elas façam os seus desejos, porque ele tem um grande apetite, entendeu? Então elas começam a cozinhar para eles.
Temos adolescentes na casa, então eu preciso, de repente, ter o que na tua sala também. Então você entendeu, né? Então elas começam a cozinhar para eles, fazem uma comidinha gostosa, porque o apetite dele não para. Então ele encanta muitas jovens para fazer diversos pratos, se é que você me entende. Então essa é a figura que eles trazem, que é literalmente uma figura que vai trazer o quê? Um culto ao corpo. Então eu preciso suscitar em você algo que você vai olhar e falar assim, uau, eu venero o corpo daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã, daquele pastor, daquela pastora. No outro dia eu abri na internet, aquelas curtinhas que ficam na internet, no YouTube, mas para ser mais exato. Roupas das pastoras que mais estão bombando, não sei o que. Putz, grilo, cara. Aí eu olhei aquilo e falei, não, eu não vou clicar, Eu falei assim, porra, eu não gosto de clicar nessas paradas, eu não gosto de perder meu tempo é muito precioso. Mas por incrível que pareça, eu cheguei a assistir 1 minuto daquele vídeo ali. E eu vi cada coisa que eu falei, não, isso aqui é fake, cara. Mas aí você via que era altar de igreja mesmo, era púlpito, Bíblia na mão. E eu falei, não, para. Isso aqui não é sério. E na mesma hora o Espírito Santo falou, espírito grego, venerando o espírito grego. Porque não se resume a ter ou não ter, ser ou não ser, cuidar ou não cuidar. O que está em voga aqui é a questão do que eu preciso apresentar. É a questão, como eu disse, de comprar a calça 42 ou a 40. É usar a camisa por fora ou por dentro da calça. Pastor, mas então qual é a resposta final disso? Não tem resposta final. De novo eu falo, está tudo atrelado ao que está dentro do teu coração. O que está movendo você. E eu creio essa noite, em nome de Jesus, que pessoas serão libertas disso. Pessoas serão transformadas e irão acordar diante daquilo que será o final bombástico dessa ministração. Por isso que eu falo, não saia daí. Pois bem, quando eu falo da sensualidade, eu preciso reforçar, ela tem atacado muito os altares. Mas por que isso? Porque quando eu falo dessa questão da sensualidade, o objetivo é o quê? Você capturar os olhos. Você concorda comigo que você tende a olhar as cores mais vivas? Você tende a olhar as coisas mais, paisagens mais bonitas? Um exemplo simples, nós temos aqui do lado um painel, uma televisão, passa as letras, não sei, mas e o que ela pode ficar fazendo enquanto você está ministrando? Podia desligar ela. Mas vocês concordam que o logo da igreja aqui com o nome, né, a representação da cruz vazia, né, porque ele ressuscitou e eu glorifico a Deus por causa disso, que é uma paisagem bonita para compor o fundo desse belo fundo aqui da igreja que alguém de muito bom gosto escolheu, né? Glória a Deus pelo bom gosto das pessoas dessa igreja. Bonito esse fundo. Marca na internet se você gostou desse fundo aqui. Achei muito maneiro, cara, esse fundo aqui. Pessoa muito... Mas tinha alguns, foram votados alguns, mas esse aqui com certeza a pessoa que escolheu, né, foi... Glória a Deus pela vida das pessoas que votaram nesse fundo. Eu particularmente achei muito bonitinho, muito fofinho. Então o fato é, existe uma composição. E aí quando eu falo em composição, eu sou um dos mais chatos do universo. Porque eu gosto de detalhes, eu me ligo nos detalhes. Porque o meu cérebro está focado em detalhes, e é por isso que eu falo. Quando eu estou falando isso, eu estou falando de uma forma inteligente, porque eu sei o que é hermenêutica, eu já estudei, me aprofundei nisso. Eu sou marombeiro. E se demore, em breve virarei fisiculturista. Amém. Eu sei o que é isso, eu sei o que eu quero, mas eu sei para que eu quero. A questão não é o que eu... mas para que você vai fazer isso? Não, eu tenho um objetivo específico. Como eu falei, da cama, sendo carregado por 6 homens para uma mesa de hospital, dizendo que minha vida e minha carreira tinha acabado, a virar um atleta. Meu amigo, então eu sei o que é sair do 8 para o 80. E aí uma vez, não, 2 vezes alguém chegou para mim e falou assim, pastor, é difícil andar contigo. Porque quando eu tenho 1 milhão de desculpas, o senhor mostra 1 milhão de atitudes, é difícil eu conseguir viver com as minhas mentiras. Ou melhor, com as minhas desculpas. Porque quando eu falar, eu não consigo por causa disso. Pô, já passou. Eita, caramba. E conseguiu. Não, mas isso aqui é uma dificuldade. Ele já passou também. Então, o que eu vou falar para ele?
Em cima de quem eu vou me esconder? Em cima da mentira que eu estou contando para mim mesmo. Ah, então quer dizer que você é um cara intransigente? Não, eu sou um cara motivador. É diferente. Só que eu não motivo somente com palavras. Eu tenho procurado motivar as pessoas na minha vida com atos, com ações, com exemplos. E essa é a grande questão, porque quando você vive teatro, você pode chegar aqui e fazer o que você quiser. E no final você tira a sua personagem, tira a sua fantasia e volta a viver a sua vida. Mas nesse ministério as pessoas são transparentes, as pessoas mostram que elas são de verdade. Às vezes erram, sim, elas se superam, sim, eu glorifico a Deus por isso. Porque são pessoas genuínas, são pessoas verdadeiras. Não pura e simplesmente vivemos uma situação fake, negativo. Nós nos entregamos de verdade, porque nós queremos viver família, nós queremos viver evangelho, nós queremos viver a verdade. Então, quando eu olho para algumas igrejas, o que eu vejo realmente são muitas cirurgias plásticas. Para quê? Mostrar perfeição. Eu vejo muitas roupas caras, de grife, de marca, para mostrar o quê? Prosperidade. Por um outro lado, eu vejo muitos gestos, muitas lágrimas, muita intensidade, para mostrar o quê? Sensibilidade. Eu vejo muitas palavras de incentivo, sendo alguns livros marcados, como se você pega algumas bíblias de alguns pregadores, tem uns grampos assim na Bíblia, tem um grampo assim, porque é onde ele não pode rapidamente distrair e abre, é onde não pode abrir, porque tem um negócio ali que eu não vou falar. Porque se eu falar aquilo, tira o encanto da coisa. Porque você precisa vencer, você precisa conquistar, você precisa... Você... tá todo mundo gritando, tá gritando por quê, cara? Histeria coletiva, tá todo mundo que nem sabe por que tá gritando. Tá todo mundo gritando, daqui a pouco medo, ele tá chorando. Sentiu o Espírito de Deus? Aí você pergunta, onde? Então você viu a emoção das pessoas, muita gente chorou, caiu até chorando. Tudo bem, ok, beleza. E o que aconteceu no final? Foi para casa transformado? Foi para casa liberta? Ou foi fazer a mesma coisa que estava fazendo antes? Porque se foi fazer a mesma coisa, não foi espiritual, foi emocional. E você vê pessoas se especializando em ser emotivos. Verdadeiro o quê? Meu Deus. São o quê? Animadores de auditório. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Muita gente gosta exatamente disso. Porque não quer ouvir verdade. Deixa eu contar uma coisa para você. A igreja estava enchendo. Aí eu comecei a dar um estudo de Apocalipse. Aí a igreja começou a esvaziar. Porque hoje em dia não se prega mais Apocalipse. Você não quer ouvir Apocalipse. Livro de terror, meu Deus do céu, isso é desesperador. Não é desesperador, é esperançoso. Tudo depende de como está a tua vida. Eu acho o livro de Apocalipse lindo. Livro de cabeceira. Você lê, pô, agora eu vou dormir em paz. Li aqui um capítulo de Apocalipse. Tudo bem. O noivo vem, meu amigo. Tipo, tá começando, tá comendo, mas o noivo vem. Eu tô contado entre esses. Uau! Isso que é fantástico. Aí tem gente, não, pastor, Apocalipse eu vou dar um tempo aí, quando acabar esse negócio, bota na internet que mudou o tema, que a gente vai seguir agora em Provérbios. Provérbios a igreja vai encher de novo, porque Apocalipse, eu falei, tá tendo estudo lá, eu gosto do estudo. Tá falando de quê? Apocalipse. Não, eu tô ocupado agora, não vai dar pra... Mas eu vou lá, vou marcar lá. Tá tudo bem, quando acabar Apocalipse eu visito. Mas Apocalipse é pesado. Então o que eu estou vendo são pessoas literalmente no verdadeiro teatro. Mas eu preciso dizer que o que as pessoas querem é exatamente isso. Elas querem uma imagem de sucesso e de vitória. Porque elas olham para isso e falam, isso eu posso me espelhar. Mas eu te digo mais, que não é somente aquilo que eu coloco uma fantasia e te demonstro. Mas eu quero te convidar a andar comigo, andar com essa igreja. Você vai experimentar isso de verdade. Porque o que eu tenho visto aqui é pessoas prosperando, pessoas com casamento restabelecido, pessoas sendo bem pregadas, pessoas voltando a estudar. E isso aí sim é sinônimo de felicidade e de prosperidade. E isso eu tenho visto aqui. E eu glorifico ao Senhor por isso. Eu vejo pessoas que tinham vícios sendo libertas desses vícios. E isso que eu glorifico e exalto ao Senhor, porque nós somos uma igreja de verdade, onde as coisas estão acontecendo de verdade. Mas é nesse momento que eu preciso parar e voltar no texto. Porque tinham ali os judeus e os helênicos. Existiam dois tipos de pessoa.
E aí vem uma reflexão que eu trago para você. Esse texto começa exatamente com Jesus voltando para a Páscoa, mas ele indo até a casa de Lázaro. E muitas pessoas procuravam Jesus, mas muitas pessoas queriam ver a Lázaro ressurreto. Deixa eu contar uma coisa para você. Muitas vezes você está sendo um canal de bênção, você está sendo um pregador da palavra de Jesus na vida de uma pessoa, e pessoas estão sendo ressurretas, pessoas estão sendo transformadas. Mas o inimigo não quer matar somente aquele que prega, mas quer matar aquele que ressuscitou. Porque ele não suporta que você seja um testemunho vivo no meio de onde você vive. Então ele quer acabar com você. Ele quer matar teu testemunho. Ele quer matar aquela tua transformação que está motivando outras pessoas. E algumas pessoas falam, não vou pregar não, porque eu vou me meter em confusão. Na verdade, ele quer todos. Ele quer destruir todo. Ele quer destruir aquele que planta e quer destruir também a semente. Uau! Que fantástico isso. Mas aí ele chega na cidade, ele entra na cidade, tudo aquilo está acontecendo. E aquelas pessoas questionando ele. E eu falei, Senhor, qual é o ápice dessa história? E ele falou, presta atenção no que aconteceu. Porque do momento que chegam e falam, os gregos querem falar contigo, o que Jesus faz? Ele filosofa. E ele chega para eles e fala, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, uma parábola agora, no contexto, porque Jesus falava em parábolas. Só que agora eu vou falar uma parábola um pouco mais elaborada para vocês que são mais elaborados, não é isso? Então vamos lá, deixa eu contar um negócio aqui. Se a semente não morrer, não há fruto. E eu fico imaginando ali a cara dele, profundo isso. A semente precisa morrer para que o fruto venha a nascer. Então é necessário que coisas aconteçam aqui conforme estava predito. Não, mas o Messias vai reinar agora, vai coisa mais... Não, então a história não está encaixando. Não, mas nós estamos tentando entender aqui, mas eu não entendi, ficou complexo isso. Não, será que não é... Só que Jesus mostra uma coisa de imediato na sequência para todos nós. Ele levanta a voz ao céu e clama ao Deus Altíssimo. Sabe, não tem coisa melhor na nossa vida quando nós estamos em meio a um debate e trazer o Deus Altíssimo para a nossa conversa. E diante da resposta do Deus Altíssimo, homologando e confirmando quem era Jesus, no meio daquelas pessoas, todos ouviram a mesma coisa, mas duas interpretações aconteceram. Alguns decidiram, quando ouviram aquilo, declarar: o anjo do Senhor falou conosco. A voz do Senhor falou ao nosso coração. Mas outros que estavam aprisionados e não quiseram se largar daquelas algemas, decidiram declarar: não, na verdade, isso foi um trovão. Infelizmente, pessoas que estão dentro do templo, pessoas que estão dentro da igreja, Deus está falando como um trovão na vida deles, mas eles preferem entender que isso não passou de nada natural. Deus está chamando muitos homens e mulheres nesses dias a entender e a viver o sobrenatural, porque os dias são maus. E se nós não fizermos como Jesus fez, onde a gente olha para o céu e clama o poder de Deus derramado sobre a terra, pessoas estão se perdendo. Sabe, o texto não fala quanto daqueles que estavam ali reinterpretaram sua forma de viver e decidiram entender que era a voz de Deus, e quantos continuaram se apegando que era somente um ato que tinha uma explicação, um trovão. A Bíblia não nos fala isso. Mas me lembra aí, me lembra, quando a gente estiver lá na eternidade com o Senhor, de perguntar qual foi a estatística. Porque eu gosto de estatística, eu quero. Não deixa de subir não, porque se eu esquecer, você tem que me lembrar. Vai subir comigo? Amém. Em nome de Jesus eu vou subir. Então me lembra, tá? De repente, pastor, lembra que você falou que ia perguntar mesmo, né? Perguntar para Tiago, que ele estava junto ali, né? Eu vou perguntar para ele. Quantos dos gregos ali que se reinventaram? Aleluia, glória a Deus. Amém. Mais um para lembrar aqui. Então, mas vamos continuar pagando preço para subir junto, porque eu quero na eternidade tirar um monte de dúvida. Tem muita dúvida que a Bíblia me deixou, muita coisa que eu estou curioso, que eu não posso ficar para trás, cara, não posso. Eu estou doido para saber, cara. Talvez tenha gente querendo entrevistar o anticristo para tentar pregar para o anticristo para ele se salvar, mas eu prefiro deixar ele por aí mesmo. Não, pastor, eu estou levando a vida meio barra, meio tijolo, porque se eu ficar na grande tribulação, eu vou ter uma segunda chance de pregar para o anticristo. Um joinha para você, ó, like. Segue no teu caminho, então, que eu sigo no meu. Eu prefiro se perguntar umas perguntas maneiras para Moisés,
Pô, Arão, eu quero saber de... Pô, Arão, como é que foi aquela parte? Como é que teu coração... Como é que tu conseguiu sair da tenda naquele dia? Que eu tinha que perder teus filhos. Como é que foi isso? Eu quero saber de Pedro, como é que foi, quando ele nadou ali, eu quero saber qual foi a emoção dele. Quando ele recebeu as 3 oportunidades depois das 3 negações, eu quero estar ali, eu quero viver isso. Mas pastor, eu não sei muito bem se esse negócio de céu vai existir. Em nome de Jesus, eu quero te dizer, seja liberto desse espírito grego. Tenha a mente transformada por Cristo e entenda que existe sobrenatural. Eu tenho vivido sobrenatural no meu ministério, eu tenho vivido sobrenatural na minha vida. Sabe, eu não aguento mais ouvir pessoas dizendo, não, isso aqui foi somente um trovão. Não, Deus fala na terra. Deus brada no nosso meio. Nós acreditamos num Deus que fala ao povo. Sabe, nós acreditamos que Deus se manifesta através de sonhos. Nós acreditamos que o Senhor tem mostrado pessoas visões espirituais. Nós acreditamos nisso. Eu agradeço a Deus porque essa igreja também acredita. E não só acredita, como tem se movido nos dons espirituais. Tem procurado os dons espirituais. Eu acredito no dom de línguas. E eu tenho visto pessoas cada vez mais sendo batizadas no dom de língua. Porque aqui isso continua acontecendo. Semana por semana eu tenho tido novas experiências. Pessoas até que não falavam há meses, há anos, sendo renovadas também. Nós temos vivido isso. Nós temos visto cura. Nós temos visto operação de maravilha. Nós temos visto milagres. E isso tudo é para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno. Não é por minha causa, mas é porque nós somos um conjunto de pessoas que acreditam que isso é possível. Mas tem muitas pessoas, enquanto isso, estão filosofando. Não, veja bem, quando Deus fala comigo é porque eu abri a palavra, li um texto, porque alguém escreveu, isso é palpável, isso é pautável. E então eu acredito que Deus fala comigo através da palavra. Deus fala conosco através da palavra? É óbvio que sim, mas se resume a isso? Não! E eu te convido em nome de Jesus a se libertar dessas amarras, tirar essas vendas dos seus olhos, e entender o poder de Deus é sobrenatural. E Ele quer me convidar para vir mais além daquilo que eu já tenho experimentado. Mas Ele quer convidar você e você a viver isso também. Tem muita coisa linda nos esperando. E eu ainda quero viver coisas extraordinárias aqui na terra. Mas por quê? Porque você ama essa terra? Não. Porque eu sei que se eu viver coisas extraordinárias, assim como Lázaro pode ser um testemunho vivo, você também pode ser. E muitos virem a Jesus por causa de você. E eu falo assim, não, eu quero ir lá ver o Inério. Não, o Inério, o diácono Inério daquela igreja. Não, eu conheci, agora eu vi. Não, eu quero ir lá ver. Eu quero ir lá na Goiás para ver o que está acontecendo. A Jéssica, não, eu conheço a Jéssica há anos, cara. A Jéssica, eu fui com ela. Não, ela está vendo a sua situação tal, ela está casada com fulano tá, e também está frequentando a igreja tal. Então eu quero naquela igreja, eu quero conhecer. Porque ela vive falando de Jesus. Então eu quero conhecer mais Jesus, eu quero conhecer esse ministério, porque lá eu estou vendo pessoas sendo redimidas. E não é à toa que o nome desse ministério é Goiás. Ai, nós precisamos nos mover, nós precisamos acreditar. Existem promessas extraordinárias que estão separadas para nós. E eu quero viver cada uma delas, em nome de Jesus. Creia no sobrenatural de Deus. Eu quero orar por você, eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Sabe, existem promessas na sua vida que foram represadas. E aí, quando eu estava ministrando, eu estava ali. Porque quando falam, Deus fala contigo, eu escuto o Senhor falar comigo. Eu tenho pago o preço para isso, para o Senhor falar comigo e ouvir a voz dEle. Em busca, em jejum, em oração, em consagração. Então eu estava ali e o Senhor falou assim, fala para eles que existem sonhos que foram represados. Eu falei, roubados? E ele falou de novo, não são roubados. Eles pensam que os sonhos foram roubados, mas na verdade eles estão represados. Eu falei, uau! E na mesma hora que ele falou isso, eu vi como até um filme de um rio
que os castores fizeram uma represa, né? E eu falei, tá, exatamente assim. Foram colocados, foram entulhados. Meu Deus do céu, a visão que fantástico. Foram coisas que foram represando, foram colocando pedrinhas, pedrinhas, e o fluir do Espírito começou a reduzir. Não foi do dia para a noite, não foi somente uma parede que desceu do céu e tampou, não. Foram pequenas coisas que foram se ajuntando, meu Deus do céu. E o fluxo foi reduzindo, o fluxo do Espírito foi reduzindo. E agora começaram a ficar com sede, e agora o Espírito não flui mais na vida deles. Então fala para eles que quando eles extinguiram meu Espírito, os sonhos foram represados, mas eles não foram roubados. E nós, essa noite, precisamos tomar a decisão de começar a arrancar essas coisas que estavam represando. Você já viu aqueles filmes que a represa começa a sair? Daqui a pouco começa. E aí tem engenheiro aqui, tem um monte de engenheiro nessa igreja, e aí sabe exatamente o que acontece. Pontos de fragilidade são pontos de ruptura. E o primeiro ponto de ruptura que você precisa fazer para que essa parede que tem bloqueado os teus sonhos caia por terra é você acreditar que existe o sobrenatural de Deus possível para a tua vida. Começar a entender que existe sim sonhos de Deus para a tua vida. Existe sim palavras proféticas nos dias atuais. Existe sim o dom de língua. E aí você começa a arrancar. E daqui a pouco você vai ver que essa represa vai explodir na tua frente. E o rio de Deus vai jorrar sobre ti. E agora você não vai ter águas nos pés, não vai ter água nos joelhos, não vai ter água na cintura. Agora, quando aquele rio de Deus inundar, você vai estar flutuando nele, você vai estar boiando nele, você vai estar imerso nele, você vai estar literalmente andando no rio de Deus. Pastor, mas eu estou com medo porque eu não sei para onde esse rio vai. Você pode ter certeza que ele vai te levar para um lugar de segurança e de bênção. Isso você pode ter certeza, porque ele sabe exatamente como conduzir os rios. Quem nos engana somos nós mesmos. Quem nos engana são os inimigos da nossa vida, são os demônios. Eles nos enganam, levam muitas vezes, nos sugestiona a irmos por caminhos enganosos. Mas o nosso Deus não. E é por isso que ele fala, confia em mim. Confia em mim e mergulha no meu rio. Porque quando você mergulhar no meu rio, você vai experimentar coisas extraordinárias que eu tenho separado para vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar que essa noite seja uma noite de represas sendo rompidas, de impedimentos de sonhos, Pai, que sejam rompidos. Em nome de Jesus, nós acreditamos em sobrenatural, nós acreditamos nas promessas do Senhor para nós, Pai. Algumas delas podem estar demorando, mas nós acreditamos que elas são possíveis sim de se cumprir. Nós acreditamos na transformação daquelas vidas. Nós acreditamos que aquele emprego vai vir. Nós acreditamos que nós vamos completar aquele curso que o Senhor nos colocou, porque o Senhor falou que era da tua vontade, Pai. Vai haver provisão, vai haver, eu não sei como, mas eu sei que nós vamos completar aquele curso. Eu creio que aqueles dons espirituais onde nós nos movemos em algum momento vão ser reativados essa noite em nossas vidas. Eu creio, Pai, eu creio em sobrenatural. Eu creio que nós veremos mortos ressuscitando. Eu creio que nós veremos paralíticos andando. Eu creio, Pai. Eu creio que nós vamos ver curas milagrosas acontecendo, curas maravilhosas acontecendo em nosso meio.